Opa, aqui Rafael Piton, beleza? Essa palestra eu vim aqui te apresentar aqui, na verdade, é a minha experiência, tá? Durante esses anos que eu tive na carreira de BI, e eu quero compartilhar com você tudo que eu aprendi, tá? Não estou dizendo que é a verdade absoluta, mas é o que deu certo para mim. Tá? E eu vou compartilhar com vocês aqui nessa palestra como eu aumentei o meu salário em 400% em 2 anos usando BI. Trabalhando com BI. Tá? É uma palestra, como é que eu posso dizer, teórica, né? É a experiência que eu adquiri durante esses anos. Tá? E se você tiver dúvidas, ficar alguma coisa que você não entendeu, tá? Me escreva lá na comunidade, na nossa comunidade fechada lá do Facebook, tá? Que vai ser bem legal para a gente poder melhorar essa troca de experiência, né? Então vamos lá. Eu separei aqui 6 pontos, tá? 6 pontos que eu acredito ser os mais importantes que fizeram eu chegar nesse percentual aí, tá? Então cada ponto eu vou apresentar para vocês o meu ponto de vista e vou falar como foi na minha carreira. Então eu vou dizer como que foi na prática, né? O que ocorreu para eu chegar nessa conclusão, tá? Então vamos lá. O primeiro ponto fundamental é plano de carreira, tá? Acontece que muitas pessoas deixam o plano de carreira delas ser gerenciado pelas empresas, né? Por exemplo, eu achei uma empresa legal, que tem um plano de carreira bacana, não sei o quê. Legal, eu acho bacana esse tipo de ação dentro de uma empresa, mas eu acho que o plano de carreira é seu, não é da empresa. Então, no meu caso, por exemplo, eu sempre orientei a minha carreira do jeito que eu quis e não do jeito que a empresa queria, tá? O que acontece é que se tu vê que a empresa não segue o que tu acredita, na verdade tu não tem que ficar batendo cabeça dentro da empresa e achar que aquilo que tu é o problema e tal. Tem muitas empresas que acreditam no que tu acredita e tu vai trabalhar muito mais motivado, tá? Então, assim, o primeiro ponto que eu quero deixar aqui para vocês falando de plano de carreira é o seguinte: o plano de carreira é seu e não da sua empresa, beleza? Então, sempre planeje a sua carreira em curto, médio e longo prazo, né? Isso, como todo planejamento que a gente faz, a gente sempre planeja dessa forma, tá? Mas um detalhe agora quero descer um pouco para a prática, não mais para a prática, mas a curto prazo, que é o que a gente está falando aqui, de 2 anos, né, 400% em 2 anos, é o seguinte, tá? É planejar trabalhar na empresa pelo menos 1 ano, tá? Por que isso? Porque é um tempo legal que eu vou explicar mais para frente sobre negociação, na parte de negociação e consultoria, tu vai entender melhor. Mas é um tempo legal porque também tu não sai antes e também tu não fica muito tempo numa empresa, tá? Eu sei que muitos aí vão discordar comigo e é normal, que antigamente se falava muito em ter uma carreira estável, né? Tem gente que ficou a vida inteira na mesma empresa, né? Fez um plano de carreira, pô, legal, é isso aí. Mas aqui eu tô falando de consultoria, tá? E eu até deixei aqui para mudar, né, para vocês, que eu vou alterar isso aqui para consultoria. Deixa eu colocar aqui. Consultoria pelo menos 1 ano. Beleza. Tá? Por quê? Uma das formas mais rápidas de aumentar o salário é trabalhando em consultoria. Tá? Nós sabemos que plano de carreira nas empresas tu tem que seguir, né, um passo a passo, tem que seguir determinadas solicitações que a empresa faz. Enfim, como diz, né, é um plano. Então é o seguinte, planeja trabalhar depois que tu escolheu
o seu ramo de atividade, o que tu quer fazer, no nosso caso é BI, tem que ter em mente que tu vai ter que trabalhar pelo menos um ano, né? Ou mais, também não é tão ruim assim trabalhar mais, mas ficar de olho no mercado, tá? Outra coisa, na troca da carreira, a gente tem que pensar o seguinte: se tu tá me escutando, tá pensando em trocar de área, por exemplo, tu é de banco de dados que é para BI, vamos dar um exemplo. Não pense que seja ruim trocar por um salário menor, se isso tiver no seu horizonte, na sua carreira. Por que eu estou falando isso? Porque aconteceu comigo. Eu era militar do Exército, tá? Para quem não sabe. Eu trabalhava na área de web do Exército. Eu era analista de sistemas web. E eu queria trabalhar com BI. E no Exército, eu era sargento do Exército e eu ganhava razoavelmente bem na cidade onde eu morava, que era em Porto Alegre. E eu tive que fazer... O meu planejamento era sair do Exército, então eu planejei, já fiz o plano, né? E trabalhar com BI dentro de um ano. Então esse era o foco. Nesse um ano eu fiz essa transição, onde eu troquei minha carreira de analista web dentro do Exército por uma carreira de desenvolvedor ETL na UOL. Tá? O que aconteceu é que eu fui ganhar uns 30% ou 40% a menos do que eu ganhava. Tá? Vai doer? Vai. Tu vai sentir no bolso, vai sentir as dificuldades, mas é um plano, é provisório, não é para sempre. O que acontece é que as pessoas não trocam e não tentam fazer essa transição porque elas não conseguem vislumbrar o futuro, né? E isso pode ser para qualquer momento da sua vida, tá? Então, sempre tenha em mente isso, o planejamento, onde tu quer chegar daqui a um determinado tempo. Beleza? Depois desse um ano que tu fez a transição da carreira, eu, particularmente, sempre revejo aonde eu tô e aonde eu quero chegar. Por exemplo, eu não gostei, na verdade eu não gostei de trabalhar com ETL na UOL e na verdade BI não é o meu objetivo. Eu quero trabalhar com banco de dados, vamos supor. Quero ser DBA. Beleza, então eu vou ter que voltar e refazer de novo esse plano. Tá? Ou se não, dar uma acertada nele, ver o que precisa e continuar. Tá? E por fim aqui, começar na área ou nas áreas correlatas foi o que eu falei agora. Nessa transição, eu não estava conseguindo vaga para trabalhar com BI diretamente, como analista de BI, como consultor de BI. Porque pediam várias coisas, pediam um conhecimento em modelagem de dados multidimensional, pedia entendimento de algumas ferramentas de BI. E aí o que eu sabia, eu usei o que eu sabia, no caso era programação em Java e PLSQL, e consegui uma vaga como desenvolvedor PLSQL que faria integrações de sistemas de BI. Então agora eu já estou entrando no circuito, né? Então foi o que eu fiz na transição do Exército para o UOL. Eu entrei como desenvolvedor de ETL, trabalhando com PLSQL. Então, uma linguagem que eu já sabia. Tá? Então, você que sabe de banco de dados pode ser a mesma coisa, que sabe de análise de negócio pode ser a mesma coisa, é programador pode ser a mesma coisa. Enfim, são vários. Você que é gerente de projetos, mas não trabalhou com BI, também pode acontecer isso. Tá? Então, é uma transição natural e o mercado absorve isso, porque dentro dessa área de informação gerencial não tem muita gente, não tem muitos recursos. Então, eles preferem pegar um cara e lapidar ele dentro da solução que a consultoria precisa. Beleza? Então é isso. Falando de carreira, é basicamente isso. Eu quero deixar aqui o resumo, que é o seguinte: planeje onde que você quer chegar e planeja a transição da sua carreira. Tá?
se você vai ficar, se você vai continuar, mas sempre fique de olho aonde você quer chegar e não deixe a consultoria ou a empresa decidir isso por você, beleza? Então, vamos para o próximo, tá? Bom, foi aqui no network que eu, digamos, a partir do conhecimento que eu tinha, que eu fui adquirindo, e nessa troca de plano de carreira, foi onde abriram as portas para mim. Então o network é muito importante, muito importante. Por isso eu falo, utilize a comunidade nossa para trocar ideias, para adicionar as pessoas que estão lá, conversar com elas e compartilha se tem uma vaga na sua empresa, se tem algum conhecimento que queira compartilhar. A melhor forma de fazer network é ajudando, tá? Isso é muito simples, isso é um gatilho mental da reciprocidade. Então, toda vez que a gente ajuda alguém, tende a receber ajuda. Então, por exemplo, se eu te convido, por exemplo, se você me convida para ir na festa de aniversário do seu filho, para levar o meu filho na festa de aniversário do seu filho, eu vou ficar praticamente obrigado a, quando o meu filho fizer aniversário, eu te convidar. Então, isso é gatilho mental da reciprocidade. Primeiro você ajuda e depois outra pessoa praticamente vai ficar com aquela dívida com você. Tá? Então, network muito importante. Tá? Então, depois que você planejou aonde quer chegar, começa a fazer network com os profissionais da área. Como que a gente faz isso? Através do LinkedIn, do Facebook. Eu mesmo tenho diversas, e você deve ter também diversas pessoas no LinkedIn que você nem conhece, mas que conhece do LinkedIn, que são da sua área. Então assim, não tenha medo, vai lá, adiciona o cara, conversa com ele, troca uma ideia, começa a ficar amigo dessa pessoa, tá? Depois tu já pode expor que quando você estiver preparado em trocar de área ou trocar de posição, se essa pessoa pode te orientar de alguma forma. Então, é bem importante... Opa, peraí que caiu o microfone aqui, que é tudo ao vivo, né? Feito. Então é bem importante que você faça isso, entende? Bom, beleza. A mesma coisa no Facebook, tá? O Facebook tem diversas comunidades também na área, tá? Bom, nem se fala em amigos, né? Então, sempre, a gente que está na área, a gente sempre tem alguma influência de amigos dentro da consultoria. Então, é por isso que eu falo, utiliza a comunidade nossa, me utilize, pode me perguntar sempre. Eu estou sempre divulgando vagas no nosso grupo, tá? Agora, uma coisa, o que rola assim é muito importante na parte do network, que o pessoal deixa de fazer e que dá toda a diferença, é o seguinte, essa parte do network tem que ser uma rotina. Tu não pode fazer isso só quando precisar, porque quando precisar, não vai ter tempo, tá? As chances são essas, as chances são que quanto mais network você fizer, mesmo estando empregado, mesmo estando numa posição que tu acha que tu não vai querer mais, mantenha o network, tá? É um relacionamento, tá? Você tem que manter a relação, é como se fosse tipo conquistar a namorada ou namorado, né? No início tem todo aquele relacionamento, tem aquela conquista, né? Acontece, se tu não manter essa rotina de conquistas, as pessoas não vão lembrar de ti quando tu precisar, tá? Então, ajude primeiro, antes de querer ajuda, e mantenha essa rotina de relacionamento e de network. Isso é fundamental para você conseguir saltos de performance, saltos de salários grandes. Tá? E lógico, quanto mais network, mais fáceis vão ficar as coisas. E não tenha dúvida, mais fáceis vão ficar as coisas. Pode ver, você deve ter na sua empresa, na sua consultoria, algum lugar, pessoas que não são tão boas tecnicamente ou não sabem tanto, mas elas estão nas melhores posições ou ganham os melhores salários. Por quê? Porque ela tem network, ela consegue se relacionar com as pessoas. Tá? Então isso é muito importante. Fica com isso na cabeça, tenta seguir, coloca isso como rotina. Tá?
Manda um e-mail uma vez por semana para uma pessoa, escolhe uma pessoa por semana para conversar, tá? Deixa isso na sua rotina que você vai ver que isso vai abrir muitas, muitas portas, tá? E agora eu vou te explicar, logo abaixo vai ter aqui a parte de conhecimento e de consultoria que você vai entender como encaixa essa parte do network, tá? Eu ordenei aqui de 1 a 6 para poder colocar numa ordem mais ou menos correta, tá? Mas não quer dizer que tu tenha que seguir exatamente essa mesma ordem, tá bem? Então vamos lá, vamos pro próximo. O próximo é o conhecimento. Então assim, o conhecimento, além, claro, de tu, na hora que tu decidiu a carreira que quer seguir, ou a transição, ou ficar nela, sem dúvida nenhuma, você precisa se manter atualizado, tá? Precisa manter atualizado, precisa estudar, que não adianta, a nossa área é estudo para sempre, então sempre nós vamos estudar, e eu acho legal isso, eu acho que o conhecimento, nossa, no conhecimento, todo dia a gente consegue aprender alguma coisa nova e trabalha com isso, é incrível. Eu, então, nem se fala, né, porque a minha missão aqui no NBA é compartilhar conhecimento, é fazer as pessoas sair de uma posição A e para uma posição B com uma coisa que eu ensinei, beleza? Então é o seguinte, além de se manter atualizado e estudar aquilo que você se propôs a aprender, no caso, quando eu estava lá como desenvolvedor ETL, eu estudava dia e noite sobre BI, estudava tudo. Chegou uma hora que começou a aparecer coisas dentro da própria UOL que precisava de uma mão, e eu ia lá ajudava, tá? Ia ajudando e ia tendo experiência naquilo, tá? Aí entra um gancho, que é o seguinte, aprender tecnologias novas no mercado e cobrar mais. O que é isso? Eu sabia tudo de BI já, estudava pra caramba, estava na UOL e uma consultoria me chamou para um projeto que usava um módulo de uma ferramenta de BI, mas não era BI. Tá? Bom, mas como assim não é BI? Para quem não conhece, o BI da Oracle é o OBEE, tá? Dentro desse OBEE, para quem não sabe, é um módulo, tá? É um módulo da suíte da Oracle, onde tem o BI, tem algumas coisas para relatórios, para mobile, para balance scorecard, para base de dados multidimensional, enfim, são várias coisas. E dentro desse OBE tem um módulo que se chama OSSM, Oracle Scorecard and Strategy Manager. E a consultoria falou assim, você sabe isso? Eu falei, não, mas eu aprendo, e aprendo rápido, então já deixei na sacada. O que aconteceu foi que a consultoria assumiu um risco, tá? E eu assumi a outra metade do risco. Qual que era? Que eles iam me mandar para o projeto, eles iam me dar uma semana para estudar, e iam me mandar para o projeto, e se eu não conseguisse entregar o projeto, a gente encerrava por lá a nossa parceria, nossa contratação. Em contrapartida, se tudo desse certo, eu manteria na consultoria e rolaria mais projetos dentro da área de BI, que era o que eu queria, né? E sem contar o aumento de salário, né? E eu, não, beleza, fechado, vamos lá. Tá? O que aconteceu é que eu estudei essa semana, essa tecnologia nova, e isso me colocou numa posição tão maior que muitos consultores da consultoria, que já estavam lá, pelo simples fato de eu saber uma coisa que ninguém sabia. Tá? Então qual é a dica aqui? Sempre, e aqui é a dica muito, muito importante, que é o que eu uso para minha carreira desde sempre. Sempre vai existir tecnologias novas, onde há uma demanda alta por profissionais e não tem onde colocar. Tá? Sempre irá existir isso. E foi o que aconteceu, eu aprendi essa tecnologia, aí eu saí da UOL, fui para outra consultoria, e nessa consultoria eu aprendi na prática como que fazia exatamente a prática de implementar esse módulo do SSM. Que o SSM é para quem conhece os conceitos de Balance Scorecard, do Norton e do Kaplan, é uma forma de gestão estratégica de indicadores, enfim, não é o caso aqui.
Mas era uma ferramenta sensacional, só que não se usa muito no mercado porque ela é muito cara e só uma empresa bem madura que utilizaria. Então, para tu ver, então, até hoje essa ferramenta ela está entrando no mercado. Então, depois que todo o BI tiver não saturado, mas já com bagagem, já está estruturado, essas ferramentas de análise estratégicas vão começar a entrar. Então, aí já só daí eu tenho, digamos, uma carreira aí de pelo menos mais uns 10 anos sem me preocupar com alocação, tá? Então, beleza. Eu fiz isso, tá? E aí vem o pulo do gato, né? O pulo do gato, o que é? Certifique-se. Certifique-se. Com 6 meses da ferramenta do OBE, eu decidi que era hora de fazer uma certificação, tá? Então, com essa certificação, eu aumentei o meu salário em 30%. Tá? Eu estudei por 2 meses, peguei a prática que eu já tinha, fiz a certificação, pedi aumento de 30% e ganhei, porque senão outra consultoria me dava. Tá? Simples assim. Tá? Agora, a gente não vai entrar aqui no mérito se ter certificação comprova que sabe ou que não sabe, se o cara é melhor ou se o cara não é melhor. Não é esse o objetivo. O objetivo é, para as consultorias, uma certificação ela consegue vender um produto com valor agregado maior. Por exemplo, se ela vai vender lá uma consultoria para essa ferramenta que eu sei, essa ferramenta do OBE, uma ferramenta que eu recomendo para quem não sabe para onde ir. Se você fizer essa certificação, a consultoria pode vender, não, eu tenho um recurso aqui que é certificado e ela pode cobrar mais caro porque esse recurso garante o sucesso, né? Isso na venda, obviamente, né? É assim que acontece a venda. Tá? Então, sem dúvida nenhuma, certificação eu recomendo, eu acredito que é muito importante. Tá? Logo mais aqui para frente, aqui no NBA, eu acredito tanto nessa parte de certificação que eu quero fazer algum programa, alguma coisa que eu possa ajudar vocês a chegar na certificação sem aquela dor de cabeça que se vende por aí, com manuais de 300 páginas e chegar no objetivo, tá? Mas para isso é um outro tema e no futuro eu apresento para vocês. Beleza? Então essa é a parte do conhecimento. Então tu já consegue ver que conhecimento conecta no network, conecta no plano de carreira, tá? Agora eu vou entrar aqui numa coisa bem bacana, que é o seguinte, a parte de consultoria. A curto prazo, a consultoria é o melhor lugar para aumentar o salário, não tenha dúvida, tá? Porque consultoria, algumas tentam fazer plano de carreira, mas a consultoria, que nem diz um amigo meu, ela vende ela vende o almoço para comprar a janta, tá? Então a consultoria vive de vender hora, vive de vender recursos que somos nós, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque a consultoria, quando ela pega um projeto, né? Nesse meu exemplo que eu aprendi da ferramenta lá do OBE, a consultoria não tinha recurso e precisava contratar alguém para ontem. Estava atrasado o projeto. Né? E é aí que a gente entra com o poder de negociação, porque o poder está do nosso lado. Tá? Por que eu falo isso? Quando a consultoria entrou em contato comigo, ela quis me contratar, óbvio. Mas eu sabia disso, que a consultoria tinha fechado um projeto há algum tempo e não tinha como contratar. E aí entra a parte do network. Então, se você tem... Deixa eu arrumar aqui. Se você tem network e conhece as pessoas vão lhe informar do que está acontecendo. Então, para essa consultoria, eu fui indicado por uma pessoa que eu conheci na outra consultoria. Tá? Então, eu fui indicado por uma pessoa, tá? E essa consultoria me ligou querendo fechar alguma coisa, né? Como eu sabia que eu tinha esse poder de negociação, eu pedi praticamente 40% a mais, 50% a mais, na verdade, do que eu ganhava na outra consultoria. Tá? Então, na troca, é o grande segredo. É o grande segredo. Se ganha muito na troca de consultoria. Quando uma consultoria quer te contratar e te tirar da outra consultoria,
é porque ela está com um projeto que precisa entregar. E é aí que você faz a oferta, o preço maior. Tá? Sempre coloca o preço maior. Eu vou explicar aqui na parte de negociação como eu faço. Tá? Mas a grande das sacadas do que eu quero deixar aqui é o seguinte. Se você quer um aumento rápido de salário, o melhor caminho é a consultoria. Não estou dizendo que é o melhor, a longo prazo é o melhor, mas o mais rápido é esse. Tá? E também eu não estou falando de plano de carreira e etc. Tá? Outra coisa, as consultorias têm o costume também de contratação PJ. Então, que outra coisa, mas então, quando a gente faz uma contratação PJ, entra mais dinheiro ainda na sua mão, tá? Então, você consegue cortar aquelas coisas, por exemplo, eu não gasto R$500 de alimentação, eu não gasto, sabe? Você gerencia o seu dinheiro, tá? Então, com esse gerenciamento do seu dinheiro, sobra mais dinheiro, lógico, se você souber gerenciá-lo, né? Mas o que eu quero dizer é que tem mais dinheiro na mão. Não fica para o governo, não fica com imposto disso, imposto daquilo. Você vai pagar imposto da sua empresa que você vai abrir, só que aqui eu só coloquei uma dica aqui que tem empresas compartilhadas, tá? Se bota no Google lá o que é empresas compartilhadas, é uma técnica aí que os consultores usam, são 5, 6 consultores da mesma empresa, onde tem uma outra empresa que gerencia tudo isso. Então você não tem problema, não tem preocupação com o contador, com toda essa burocracia, e paga um percentual lá normal, né, dos impostos, e uma taxa muito barata, tipo R$200, R$150, para a outra empresa gerenciar tudo isso para ti por mês. Então, é uma forma de contratação que as consultorias gostam e que tu ainda consegue reduzir mais custos ainda fazendo isso aqui. Tá? Tem uma outra também, que é a CLT Flex, que é um pouco na carteira e um pouco por fora, de acordo com as leis trabalhistas e etc. Só que você não é tributado, tem algumas coisas que você não é tributado no imposto de renda. Então, também sobra mais dinheiro se você pensar num projeto de 1 ano. Né? Aí entra aquilo que eu expliquei lá em cima no plano de carreira, para planejar sempre trocas de consultoria por 1 ano. Por quê? Porque, por exemplo, no CLT Flex, tu vai ter variações de salários. Mas no final do ano, fecha o ano, você fez 150 mil, por exemplo. Né? Tira os impostos lá, vai dar 130 mil. Tá? Mas digamos que durante o mês você faça 10 mil no mês, 8 mil no outro, 15 mil no outro, sabe? Então, sempre visualize 1 ano. É por isso que eu falei e bati bastante lá na parte do plano de carreira, para visualizar sempre 1 ano. Porque é como eu gosto de trabalhar e como a empresa trabalha, né? Sempre focando 1 ano. Beleza? Então, aqui é isso, tá? A dica é o seguinte, é que consultorias é mais rápido. A troca de consultoria você consegue sempre uma expressão muito forte no aumento salarial, tá? E tem essas 2 modalidades de contratação que ainda você consegue mais dinheiro por o dinheiro entrar limpo para você, tá bom? Então, fechou a parte de consultoria. E agora a gente vai para a parte de negociação. Tá? A parte de negociação aqui são princípios básicos da negociação, tá? Que eu utilizo para realizar os meus trabalhos, para tudo na verdade, mas eu adaptei ele para a consultoria. Então o que é? Saber quanto vale a hora de cada profissional, de cada nível do profissional que você quer entrar, beleza? Feito isso, você tem que entender qual é o tamanho da empresa. Não adianta querer pedir R$150 a taxa hora se a empresa é uma empresa pequena e está disposta a pagar só 80, ou se você vai entrar num cargo de suporte, por exemplo. Tá? Existe taxa hora e aí a empresa não consegue. Tá? Mas se você sabe qual é o tamanho da empresa, por exemplo, uma empresa grande, tá? Você sabe que, por exemplo, a hora de um sênior é R$100 e
a empresa quer te contratar, porque ela está com um projeto vendido e ela está precisando de problema. E ainda ela recebeu uma recomendação de uma outra pessoa. E você tem todas você sabe alguma tecnologia ou não, você é certificado ou não, tudo isso influencia na hora de pedir aqui o valor que você quer. Tá? E isso aqui é bem objetivo. Geralmente, é até engraçado, né? O pessoal de RH vai te perguntar, mas quanto você ganhava na outra consultoria? Enfim, eu não gosto de falar, eu não costumo falar, geralmente o que eu falo, não, você quer me contratar, você faça a proposta. Não, mas quanto mais ou menos, não sei o quê. Aí eu falo brincando, não, eu ganhava 50 mil reais por mês. Aí geralmente a pessoa do RH começa a rir, né? Mas por que eles fazem isso? Porque se você falar que ganhava R$1.000, ela vai botar 10% em cima e vai te oferecer 1.100, por exemplo. Entende? Então, não é uma boa prática falar quanto ganhava, só se não tiver jeito mesmo, tá? Mas eu recomendo sempre falar assim, não, você me faça uma proposta e eu digo se está dentro ou não do que eu quero. E aí a gente começa a brincadeira, tá? Então, por exemplo, se você ganhava 1.000 e vai pedir, você quer 1.200, está satisfeito com 1.200, tá? Se você pedir 20% de aumento em cima do que você ganha, ela vai te dar 15, 10, tá? Por isso o que eu faço? Eu sempre peço 50% de aumento, sem ela saber, né? Por exemplo, eu ganhava 1.000, eu quero 1.500, tá? Aí o que vai acontecer? Ela vai falar, não, mas aí 1.500 eu não posso, eu posso 1.400. Aí vocês chegam numa conclusão, não, beleza, vamos fechar assim, tá? Aí o que aconteceu? Você fez 40% a mais do que ganhava. E é essa técnica que eu uso, tá? Por exemplo, eu ganhava 5.000. Eu fui lá e pedi, não, eu gostaria de 10.000. Ela, não, mas 10.000 está muito acima do que eu posso pagar, não sei o que, blá, blá, blá. Eu posso te dar 9, pode ser? E tu falou, tá, 9.300 a gente fecha. Então, quer dizer, eu saí de 5 para 9.300, assim, sem entrar no jogo dela, né? Sem entrar no jogo da negociação, tá? Porque eles sempre vão fazer isso. A hora que eles souberem qual é o seu salário, não adianta, porque ela está com um valor na mão. E ela não vai querer te dar um salário, 50% a mais. Beleza? Então é isso, a dica é essa, vale a pena testar, sempre teste. Agora uma coisa muito, muito, muito importante na negociação, sempre negociar, mesmo alocado. O que quer dizer isso? Quer dizer que mesmo você estando na melhor consultoria, no melhor salário, no melhor estudo, sempre escute uma proposta. Sempre converse com a pessoa, executando essas mesmas técnicas. Porque a gente não sabe, né? Digamos que tu está ganhando 10 e tu pede 15 e ela aceita. E é assim que eu aumento o meu salário de novo. De 100%, de 50%, 50%. Sempre negocie, sempre. Se você é um consultor, você não está preocupado em não trocar de empresa. Você está focado nesse seu desempenho financeiro, tá? E não se preocupe que isso não acaba, porque você seguindo aquela dica de sempre se manter atualizado em novas tecnologias, depois essa nova tecnologia vai ser uma tecnologia normal do momento e você vai continuar fazendo isso e vai aprender outra nova tecnologia. E tecnologia nunca vai parar de existir. Então é por isso que existem pessoas que ganham pouco e existem pessoas que sempre ganham muito. As que sempre ganham muito sempre estão jogando para ganhar e não para cumprir tabela, beleza? Então é isso, essa parte errei aqui, beleza? Essa parte da negociação é isso que eu quero deixar para vocês. E para fechar, eu quero deixar uma coisa aqui bem legal que aumenta pelo menos em 30% ou 40% as suas chances de ser contratado por outras consultorias ou empresas, tá? Primeiro, trabalhe no Brasil. O que acontece? O pessoal começa a trabalhar e ele quer ficar perto da sua casa, se bobear, que até trabalhar na mesma rua para ir a pé. Isso é excelente, a qualidade de vida e tal. Mas como o nosso foco aqui é aumentar o salário em 400% em 2 anos, se você abrir o leque para trabalhar no Brasil eu falo,
se a consultoria te chamar para morar em São Paulo, se você não é de São Paulo, para morar no Nordeste, se você não é do Nordeste, vá, tá? Ou se você não puder ir, não puder ir, você ainda consegue negociar com as consultorias um negócio que se chama flyback, semanal ou quinzenal. Então, por exemplo, um bom tempo que eu morei em Porto Alegre, eu tinha um flyback semanal, ou seja, eu ia segunda para o cliente e voltava sexta para casa com salário de São Paulo. Isso mesmo, porque a minha base era São Paulo, só que eu vivia em Porto Alegre, com os custos todos financiados durante a semana pelo cliente, no interior do Paraná, e sexta eu voltava para casa e ficava final de semana com a minha família. Beleza? Então, existe essa possibilidade, na verdade é uma possibilidade muito comum entre as consultorias, tá? Agora, tem umas consultorias que pedem para você residir na base dela. No meu caso, eu fui trabalhar em São Paulo depois de um tempo e fiquei muito tempo em São Paulo. A diferença é que não mudava nada. Eu tinha uma casa em São Paulo, só que eu ia para o Paraná, para o Nordeste, para Minas e final de semana eu voltava para São Paulo. Tá? Então, isso é bem legal também porque você tem os custos todos financiados pelo cliente, pela consultoria, e o seu, inclusive com alimentação, com transporte, com tudo, e o seu salário fica limpo para você. E aí imagine se você é PJ, mais dinheiro ainda na mão. Tá? Então é isso. Coloque aí na sua ideia se tem a possibilidade de abrir o local de trabalho e procurar vagas no Brasil e não só na sua cidade, na sua região, tá bem? Outras coisas legais que eu acho por abrir o local de trabalho para o Brasil é que você pode viajar bastante, conhecer diversas cidades, diversos lugares, conhecer novas culturas, isso sem pagar nada. Tá? Se você é casado, tem namorada, noiva, você pode não voltar, por exemplo, no final de semana de um hotel, no seu projeto, querer ficar no hotel. Geralmente as consultorias trocam a passagem de volta para sua casa pelo final de semana no hotel, e aí você gasta só com o seu acompanhante, o seu filho, enfim, a sua família que queira levar. Então é bem legal, eu conheci muitos lugares no Brasil, rodei diversas cidades, diversos estados no Brasil e acho muito, muito legal, tá bom? Então, para fechar, mais duas coisinhas, para a gente não se estender mais do que isso, é a quantidade de projetos e nichos diferentes que você vai trabalhar. Então é o seguinte, eu peguei projetos, por exemplo, de café, de cooperativas de abatimento de frango, de café, de TV, tá? Fiz um projeto no SBT, de banco, de financeiro, de retail, enfim, diversos projetos, porque abre o leque na consultoria para você viajar, tá bom? E outra e última dica é o seguinte, a quantidade de vagas que temos, se olhar a nível do Brasil, é praticamente 20 vezes mais, 30 vezes mais, tá bem? Então, fica ligado, esse pedacinho aqui eu vou deixar uma palestra, tá? E essa palestra se chama Os 3 Simples Passos para Encontrar Todas as Oportunidades no Brasil, tá? E essa palestra eu vou mostrar como você consegue encontrar todas as vagas no Brasil com determinada função. Se você quer Oracle, OBE, DW, Microsoft, enfim, você vai saber onde está todas as vagas. E lá nessa palestra eu vou dar umas dicas de como que você faz para chegar nessas vagas e disputar elas, tá? Então é o seguinte, espero ter ajudado com toda essa informação. Foi uma palestra bem da experiência, bem da trincheira, né? Eu gosto de falar e de mostrar exatamente coisas que eu passei, tá? E vou deixar aqui esse mapa mental. Eu gosto de usar muito mapas mentais para organizar o conhecimento, tá? Organizar o pensamento. E eu vou deixar aqui para você vai poder baixar em PDF, e eu vou deixar também o arquivo
o arquivo, que é a extensão desse mapa mental. Eu uso o MindMaster, e vou deixar o link lá se você quiser abrir exatamente como está aqui, para poder estudar de novo e tal. Então, tá? Então eu quero agradecer a você que ficou comigo aqui até o final. Muito obrigado por fazer parte desse nosso grupo, nosso time, essa nossa ideologia de análise de dados, tá? Então, fique com Deus e até a próxima!